A Polícia Rodoviária Federal e o Detran MS apresentam, na categoria Infanto-Juvenil, do município de Guia Lopes da Laguna, Escola Estadual Alziro Lopes. O espetáculo Responsabilidade no Trânsito, uma atitude que garante o direito à vida. Bom dia. Declaro abertos os trabalhos da 5ª sessão da 3ª reunião do Tribunal de Júri da Comarca de Jardim no ano de 2016. Determina que o senhor escrivão realize a chamada dos jurados sorteados. Nesta sessão extraordinária, fica determinado que vocês, plateia, serão jurados. O objetivo deste julgamento é levá-los à reflexão acerca de posturas inconscientes e irresponsáveis no trânsito e levar inocentes a perder o direito à vida. Formado conselho de sentença para a exortação legal. Portanto, senhores jurados, em nome da lei, consigo examinar com imparcialidade esta causa e a proferir vossa decisão de acordo com a vossa consciência e o ditame de justiça. Vai ser submetido ao julgamento o réu Tiago Ribeiro dos Santos, que está sendo acusado por crime doloso contra a vida de Gabriele de Lima e Isabelle de Lima. Se faça entrar a testemunha arrolada pelo Ministério Público. Senhora Gabriele, a senhora pode relatar o que aconteceu exatamente na tarde do dia 15 de março? Bem, Benedício, naquele dia era aniversário da minha irmã mais nova. Toda a família se reuniu para comemorar a data. Almoçamos, cantamos parabéns, cortamos o bolo. Então o pessoal começou a ir embora. Só ficou minha prima, que veio de outra cidade. Depois que fomos à casa e despedimos o pessoal, convidei ela para ir tomar veraneio em casa, como costumávamos fazer toda a tarde. E o que aconteceu depois disso, senhora Gabriele? Bem, foi muito rápido. Nós estávamos sentados em frente de casa e conversando, quando de repente um carro vindo do carro de alta velocidade. Depois disso, a única coisa que me lembro foi quando acordei em mesa para ir hospital da Santa Casa, da capital, já operado em seus movimentos. Fiquei sabendo que um homem bêbado, dirigindo em alta velocidade, acabou invadindo a calçada de minha casa. E eu tive ficado em estado grave e minha prima perder a vida. O Ministério Público quer fazer alguma pergunta à testemunha? Sim, meritíssimo. Gabriele, conforme a senhora relata, esse acidente mudou a sua vida, sim? Completamente. Graças a Deus estou viva, mas ainda estou lutando pela minha vida. Faço tratamento, mas não tenho certeza se voltaria a andar. Tive que parar de trabalhar e adiar meus sonhos de cursar na faculdade. Mas o pior de tudo é ter que superar a dor de ter perdido a minha prima da forma como aconteceu. Por enquanto estou satisfeito, meritíssimo. A defesa quer fazer alguma pergunta à testemunha? Sim, meritíssimo. Senta, Gabriele. A senhora poderia descrever algum onde mora? É um lugar calmo. As ruas são estreitas, quase não passam carros. As crianças até brincam na rua. Quase não passa um carro. Mas a senhorita deveria ter em mente que ele dia era um dia atípico e provavelmente a rua estaria mais movimentada. Fato que exige mais atenção por parte dos pedestres quanto ao trânsito de veículos. A senhora concorda com isso? Não, nós não estávamos na rua, senhor. Nós estávamos na calçada de casa. Por enquanto, não satisfeito, meritíssimo.
Não tendo interesse entre as partes, dispenso a testemunha. Se passa a entrar o réu para o interrogatório. Senhor Tiago, o senhor tem direito constitucional de permanecer calado, lembrando apenas que se trata do momento próprio de dar a sua versão dos fatos às pessoas que irão proferir o julgamento. Sendo assim, eu lhe pergunto, o senhor irá falar ou permanecer calado? Irei falar, meritíssimo. Então diga-me seu nome completo, por favor. Tiago Ribeiro de Santos. O senhor é brasileiro? Sim, senhor. Qual é a sua idade? 21 anos, senhor. Qual é seu endereço? Rua Capitão Pisa Flores, sem número, bairro Planalto, Guialopes do Aleluia. O senhor é casado, tem filhos? Não, senhor. Qual é a sua profissão? Sou estudante universitário, senhor. O Ministério Público quer fazer alguma pergunta ao réu? Sim, meritíssimo. Senhor Tiago, o senhor confirma que atropelou a jovem Gabriele e matou a sua prima na tarde de 15 de março de 2015? Sim, senhor. De acordo com informações que constam nos autos do processo, o senhor estava embriagado e dirigia em alta velocidade. O senhor admite que cometeu infrações que levaram a atentar contra a vida dessas moças? Sim, senhor, mas não foi dessa. Por enquanto estou satisfeito, meritíssimo. A defesa quer fazer alguma pergunta ao réu? Sim, meritíssimo. Senhor Tiago Ribeiro, o senhor poderia me dizer onde se encontrava antes do acidente da tarde do dia 15 de março? Eu estava no campo de futebol, que fica uma quadra atrás do local do acidente. O senhor ia frequentemente àquele local ou estava lá por acaso? Acostumava vir todos os domingos. O senhor poderia me relatar o que fazia no local? Participava de futebol. O senhor relata em depoimento que sempre bebia com os amigos depois do treino. O senhor pode me confirmar se isso é verdade? Sim, isso é verdade. Então, como o senhor ia para casa depois de ter bebido após os treinos? Sempre levava um amigo que não bebia para dirigir para mim, senhor. O que aconteceu na tarde do acidente? O senhor poderia me relatar? Naquele dia, estava acontecendo o campeonato. Nosso time havia ganhado. Nós estávamos comemorando, eu havia bebido um pouco, mas quando de repente recebi um telefonema que minha mãe estava passando mal. Saí às pressas para levar pronto-socorro. É isso. Por enquanto, eu satisfeito, meritíssimo. Não tendo interesse entre ambas partes quanto ao interrogatório do réu, vamos abrir tempo para os debates com a palavra ao Ministério Público. Meritíssimo senhor juiz de direito, caro colega advogado de defesa, senhores jurados, qual a cena que presenciamos hoje nesse tribunal de júri? Duas moças, no auge de sua juventude, com sonhos, projeções de um futuro melhor, que sentadas na calçada de sua residência, de repente, do nada, vê sua vida se destruir, se desmoronar, e por causa do quê? Da irresponsabilidade. Foi isso, senhores, a irresponsabilidade personificada na pessoa do senhor Tiago Ribeiro, que bêbado e em alta velocidade atropelou a senhorita Gabriele e acabou de vez com a vida da prima dessa moça, a senhorita Isabelle. Embriaguez e excesso de velocidade é crime. Está aqui, ó, o Código Brasileiro de Trânsito diz o seguinte, no seu capítulo 19, que trata dos crimes de trânsito. Crimes atentaram para essa palavra, senhores. A seção 2 dos crimes em espécie, o artigo 306 diz o seguinte: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão ou influência de ingestão de qualquer substância psicoativa ou bebidas alcoólicas que determine dependência é crime, com penas de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou a proibição de dirigir veículo automotor. Não sou eu que estou falando, senhores, é a lei. Dirigir embriagado é crime. Este mesmo Código de Leis, no seu artigo 218, diz o seguinte: transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por equipamento ou instrumento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias, no capítulo 3. Quando a velocidade for superior em mais de 50%, que foi o caso desse rapaz, a infração é gravíssima. Agora eu lhes pergunto, aliado a esses dois crimes, embriaguez no volante e excesso de velocidade, atropela-se o indivíduo? Mata-se o indivíduo? Para vocês terem uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde,
dentre todos os países, o Brasil conta com o 5º maior número de mortes ocasionadas por acidentes de trânsito. Estudos da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego revelam que do total de acidentes de trânsito considerado, 30% estariam relacionados ao uso de bebidas alcoólicas por condutores de veículos automotores. Se considerarmos os casos em que redundarem no resultado morte, os números são ainda mais alarmantes. O Ministério da Saúde relata que do total de acidentes de trânsito, 50% estariam relacionados ao uso de bebidas alcoólicas por condutores de veículos automotores. Quanto ao excesso de velocidade, o Brasil tem por volta de 43 mil vítimas de acidentes de trânsito. Trazendo para uma realidade mais próxima, segundo os dados da AGETRAN, em nossa capital, Campo Grande, 1/3 das mortes de trânsito estariam relacionadas ao uso de bebidas, ao excesso de velocidade. Esses dois crimes, senhores, embriaguez ao volante e excesso de velocidade, são responsáveis por nada mais, nada menos que 65% das mortes de trânsito. Essa violência, senhores, custa 28 bilhões ao país, sem contar a dívida que nunca pode ser paga, a perda de uma vida. São pessoas como a senhorita Gabriela Isabelle, são seres inocentes como elas, que estão todos os anos nas estatísticas de mortes de trânsito causadas pela irresponsabilidade de pessoas como o senhor Tiago. Agora eu lhes pergunto, vocês acham justo? É justo a senhorita Gabriele passar o resto da sua vida numa cadeira de rodas, a sua prima perder a vida, e este senhor ficar impune pelos crimes que cometeu? Dados do processo constam que ao fazer o teste do bafômetro, o senhor Tiago constava com limite de 16,5 decigramas de álcool no sangue, quando o permitido são apenas 6. Quando o limite de velocidade em vias urbanas é de 60 km por hora, o senhor Tiago estava a 120 km por hora, atropelou a senhorita Gabriele, matou a sua prima. É por isso, Vossa Excelência, senhores jurados, que eu reafirmo aqui que o senhor Tiago precisa ser condenado pelo crime de dolo eventual, pois ele poderia prever o que poderia acontecer, mas não fez. O que ele fez, continuou com sua conduta, ou melhor, com sua má conduta, atropelando duas jovens. Uma deixou na cadeira de rodas e tirou da outra o bem mais precioso que temos, o direito à vida. E é por isso, senhores jurados, que peço que o senhor Tiago seja enquadrado e condenado pelo crime de dolo eventual, pois ele poderia, mas ele não evitou o crime. É isso, senhor meritíssimo. Passo a palavra para a defesa. Meritíssimo senhor juiz de direito, caro colega representante do Ministério Público, senhores jurados e demais presentes. Estamos nesse tribunal de júri para falar de direito. Primeiramente, gostaria de salientar aqui que eu não sou defensor dos errados, mas da justiça. Por isso, senhores, gostaria de chamar a atenção para o fato de que meu cliente não está negando a culpa de ter atropelado o jovem Gabriel de Campinas. Nós estamos aqui reivindicando o abrandamento da pena, pois meu cliente, senhores, cometeu e quer ser julgado pelo crime de culpa consciente, pois o que aconteceu com ele foi esporádico. De repente ele estava lá comemorando a vitória do seu time e recebe notícia de que sua mãe está passando mal. Naquele momento não há ninguém para levá-lo para casa. O que vocês fariam? Deixariam sua mãe passando mal? Quem, senhores? Me digam. Que ser humano movido por amor deixaria a mãe passando mal? Só porque estava um pouco embriagado para evitar um acidente que nem se sabia se iria acontecer. Eu peço, senhores, que vocês pensem e analisem a situação do meu cliente. E no fato de que ele não está negando a culpa de ter atropelado o jovem Gabriel e sua prima. Nós estamos aqui reivindicando o abrandamento da pena, pois meu cliente cometeu e quer ser julgado pelo crime de culpa consciente. Ou seja, ele previu o possível resultado de acontecer, mas confiou em suas habilidades de evitar. Ele não teve intenção de matar ninguém. É isso, meritíssimo. Obrigado. O Ministério Público tem direito à sua réplica. Será, senhores? Será que depois de tudo o senhor Tiago merece um abrandamento de pena? Se ele for beneficiado com o que está requerendo, poderá pagar multas, prestar serviços comunitários, mas e amanhã, depois? E as vítimas? A família da senhorita Isabelle, os pais dela, não poderão abraçá-las nunca mais. E
E a senhorita Gabriele, retornará à sua vida de antes? Futuro incerto. E quem garante que este Senhor não fará outras famílias de outras Gabrieles e Isabeles sofrer por aí? Pense nisso. É isso, Senhor meritíssimo, muito obrigado. A defesa tem direito à sua tréplica. Estamos satisfeitos, meritíssimo. Essa sessão será suspensa por meia hora para a votação dos jurados e voltaremos com a sentença final. Nesta sessão extraordinária ficou determinado que vocês, plateia, seriam os jurados. O excelentíssimo juiz desta comarca decidiu que não cabe a ele determinar a sentença, pois o maior objetivo deste julgamento não é a condenação, e sim a conscientização. Portanto, esperamos ter conseguido transmitir a seriedade dos acidentes causados por embriaguez e excesso de velocidade. Para nós, fica o desejo de que vocês possam conscientizar de ter responsabilidade e possam servir de semeadores de nosso pensamento. Que a responsabilidade é sinônimo de amor ao próximo e amor a Deus. Por isso